Fala galerinha, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a concentração das soluções. Vamos falar sobre os tipos de soluções, a concentração comum e a porcentagem em massa, ou título. Vai ter também uma questãozinha de vestibular. Mas antes disso tudo, roda o VT. Quando falamos de soluções, nada mais é que soluto mais solvente. E quando nos referimos à concentração, estamos dedicados em descobrir a relação entre o soluto e o solvente em uma solução. As soluções existem nos três estados físicos, o gasoso, o líquido e o sólido. Eu vou dar exemplos dos três. O gasoso é o ar atmosférico, que é o nitrogênio mais o oxigênio. O líquido é a gasolina e o etanol, são misturas homogêneas. Os sólidos são ligas metálicas. São duas misturas ou mais componentes, que é o zinco e o cobre. Como exemplo, o relógio. Eu vou falar sobre a concentração comum, que no caso vai ser utilizada uma fórmula que é a concentração, que é igual à massa do soluto sobre o volume da solução. Na concentração comum é utilizada algumas expressões como grama por litro, miligrama por litro e quilograma por mililitro, que no caso vai ser a mesma coisa que a massa sobre o volume. Aqui no exemplo, temos um exemplo que ocorre no dia a dia, como por exemplo, quando a gente toma Nescau e leite de manhã, na hora do café da manhã. Aqui no exemplo mostra que a pessoa colocou 40 gramas de achocolatado e 400 ml de leite. Para a gente calcular isso, vai usar a fórmula da concentração, que é a concentração é igual à massa do soluto sobre o volume da solução. Que no caso, a massa do soluto é 40 gramas do achocolatado sobre 400 ml de leite, que no caso, para a gente descobrir em litros, porque em ml não é possível, precisa ser em litros, a gente vai fazer essa continha. Se 1 litro é igual a 1000 ml, 400 ml é igual a 0,4 litros. Então, a gente vai colocar 0,4 litros aqui e vamos dividir. Vai ficar igual a 100 gramas por litro. Aqui em porcentagem em massa ou título, a fórmula vai ser um pouco diferente, vai ser a massa do soluto sobre a massa da solução, que vai ser igual a massa do soluto sobre a massa do soluto mais a massa do solvente. Aqui temos um exemplo de 90 gramas de água, que no caso é o solvente, com 10 gramas de açúcar, que no caso é o soluto. A gente vai somar para ver quanto fica em porcentagem. Aqui a gente vai colocar o soluto, que no caso vai ser 10 gramas de açúcar, e embaixo nós vamos colocar 10 gramas de açúcar mais 90 gramas de H2O. E aí vai ficar 100 gramas, no caso. Vai ficar 10 gramas dividido por 100 gramas, que é 0,1. E como a gente cancela aqui, cancelamos a unidade de medida. Então, vai ficar 0,1 100 as gramas. Para a gente descobrir em título, é só multiplicar por 100, que vai ficar 0,1 vezes 100, que é igual a 10%. Agora vamos à nossa questão do vestibular. Um aditivo para radiadores de automóveis é composto de uma solução aquosa de etileno glicol. Sabendo que em um frasco de 500 ml dessa solução existem cerca de 5 mols de etileno glicol, a concentração comum dessa solução em gramas por litro é? Bom, o exercício passou para a gente a fórmula molecular de etileno glicol, que é C2H6O2. Nós vamos calcular a massa de 1 mol de etileno glicol. Se nós temos 2 carbonos, nós vamos multiplicar 2 por 12, que é o valor da sua massa molar. Vamos fazer isso com o hidrogênio e com o oxigênio também. Então, nós temos 2
multiplicado por 12, mais 6 multiplicado por 1, mais 2 multiplicado por 16. O valor dessa continha é 62 gramas. Nós descobrimos o valor, então, da massa de 1 mol de etilenoglicol, mas o exercício passa para a gente que são 5 mols. Então, vamos fazer uma regrinha de 3. Se em 1 mol eu tenho 62 gramas, em 5 mols eu vou ter m gramas. 62 multiplicado por 5 é igual a 310 gramas. Meu m vai ser igual a 310. Agora, vamos substituir esses valores na minha fórmula. De acordo com a fórmula, a concentração comum da minha solução é igual a massa do meu soluto dividido pelo volume da minha solução. Então, a concentração vai ser igual à massa do meu soluto, que é 310, sobre o valor da minha solução. O exercício passou para a gente que o valor do volume da solução é 500 ml, mas ele pede o resultado em litros. Transformando 500 ml em litros, nós vamos ter 0,5 litros. Então, o volume da minha solução é 0,5. Logo, a concentração comum dessa solução em gramas por litro é de 620 gramas por litro. Portanto, o resultado dessa nossa continha é a letra E, 620.